No instante em que ela mais precisava de apoio, foi tratada como um erro a ser descartado. Sozinha, sem rumo e esperando um filho, ela mal sabia que um estranho surgiria no caminho. E com ele, uma verdade que ninguém estava preparado para encarar. A chuva não caía, despencava. O céu parecia ter se rompido como uma ferida antiga, derramando sobre a terra toda a fúria acumulada em dias de silêncio. A estrada era mais lama do que pedra, mais escuridão do que caminho. E naquela vastidão cinzenta, uma figura se arrastava, curvada sob o peso de um ventre que era ao mesmo tempo promessa e sentença. Manuela cambaleava. Cada passo custava-lhe o dobro do anterior. Os pés descalços afundavam no barro, e ela já não sentia o frio que lhe trespassava os ossos. Sentia apenas a dor surda na lombar, o aperto no peito, a certeza amarga de que ninguém viria. Ninguém jamais vinha para quem era jogado fora como lixo. As roupas encharcadas grudavam-lhe no corpo como uma segunda pele, pesada e cruel. O cabelo colado no rosto escondia as lágrimas que se misturavam à chuva. Ela tentava respirar fundo, mas o ar entrava aos soluços, cortado pelo desespero e pelo cansaço. Não sabia há quanto tempo andava, talvez horas, talvez dias. O tempo perdera o sentido desde que a porta da casa se fechara às suas costas, desde que a voz do pai trovejara como sentença final. Não havia lugar para vergonha sob aquele teto. Manuela caiu de joelhos na lama. O impacto foi seco, doloroso, mas ela mal reagiu. Ficou ali, de bruços, sentindo a chuva martelar-lhe as costas, e pensou que talvez fosse melhor parar, apenas parar. Fechar os olhos e deixar que a tempestade decidisse por ela. O bebê mexeu-se dentro do ventre, como se protestasse contra a rendição. Ela apertou os olhos e mordeu o lábio inferior até sentir o gosto de sangue. Foi então que a luz surgiu. Era fraca, oscilante, mas cortava o breu com uma clareza quase sobrenatural. Manuela ergueu a cabeça, piscando para afastar a água que lhe turvava a visão. A luz vinha de uma lamparina, suspensa por uma mão firme. Atrás dela, uma silhueta. Um homem grande, largo de ombros, coberto por uma capa surrada que pingava sem parar. Ele segurava um machado na outra mão, a lâmina brilhando como prata sob a luz trêmula. Manuela tentou levantar-se, mas o corpo não obedecia. O homem aproximou-se devagar, como quem teme assustar um animal ferido. Quando chegou perto o bastante, abaixou-se e fincou o machado no chão. Então, estendeu a mão livre na direção dela. Manuela olhou para aquela mão, grande, calejada, marcada por cicatrizes antigas, e hesitou. Não conhecia aquele homem. Não devia confiar. Mas que escolha tinha? Ela estendeu o braço trêmulo e os dedos dele envolveram os dela com uma firmeza que era estranhamente gentil. Ele a ergueu sem esforço, como se ela não pesasse nada, e envolveu-lhe os ombros com a capa molhada. O cheiro de madeira e fumaça envolveu-a como um abraço distante. O homem não disse nada. Apenas gesticulou com a cabeça na direção da floresta e começou a caminhar, segurando-a pelo braço para evitar que tropeçasse. Eles seguiram por um caminho estreito que serpenteava entre árvores imensas, cujos galhos se entrelaçavam formando um teto que protegia parcialmente da chuva. O som da tempestade tornava-se abafado ali dentro, substituído pelo farfalhar das folhas e pelo estalar de gravetos sob os pés. Manuela sentia as pernas bambearem, mas o homem não a soltava. Ele caminhava com a certeza de quem conhecia cada pedra, cada raiz, cada sombra daquele lugar. Após o que pareceu uma eternidade, uma construção surgiu entre as árvores. Era uma cabana rústica, feita de troncos escurecidos pelo tempo e por um telhado de palha que gotejava nas bordas. Não era grande nem luxuosa, mas era abrigo. E naquele momento, era tudo. O homem empurrou a porta de madeira que rangeu como uma queixa e conduziu Manuela para dentro. O interior era simples.
Uma cama estreita encostada à parede, uma mesa tosca com 2 cadeiras, uma lareira de pedra onde as brasas ainda reluziam fracamente. Cheirava a lenha queimada e a terra úmida. Ele a ajudou a sentar-se na cadeira mais próxima ao fogo e, sem dizer palavra, começou a alimentar as chamas com gravetos secos. Em poucos minutos, o calor começou a espalhar-se pelo cômodo e Manuela sentiu os músculos começarem a relaxar. Ele trouxe uma manta grossa e cobriu-lhe os ombros. Depois, encheu uma caneca de barro com água de um balde e ofereceu-lhe. Manuela bebeu devagar, sentindo o líquido descer pela garganta como uma bênção. Só então percebeu o quanto estava sedenta. O homem observava-a em silêncio, os olhos escuros fixos no rosto dela, mas sem julgamento, apenas atenção, como se estivesse avaliando feridas que não via. Ele devia ter uns 50 anos, talvez mais. O rosto era marcado por rugas profundas que vinham mais da vida do que da idade. A barba grisalha descia até o meio do peito, e os cabelos longos estavam presos num rabo de cavalo desleixado. As mãos eram enormes, cheias de calos e manchas de trabalho pesado, mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza antiga, como se carregasse um peso invisível que nunca conseguira largar. Manuela tentou agradecer, mas a voz não saiu, apenas um sussurro rouco, engolido pelo som da chuva lá fora. O homem fez um gesto com a mão, como se dissesse que não era necessário. Ele aproximou-se da cama, ajeitou a palha do colchão e indicou com a cabeça que ela deveria deitar-se. Manuela olhou para ele, ainda desconfiada, mas a exaustão falou mais alto. Levantou-se com dificuldade e arrastou-se até a cama. Assim que deitou, o corpo inteiro desabou como se alguém tivesse cortado os fios que a sustentavam. O homem cobriu-a com outra manta e afastou-se, sentando-se na cadeira ao lado da lareira. Ele pegou o machado, apoiou-o entre as pernas e ficou ali, imóvel, como uma estátua de pedra. Apenas observava o fogo dançar e, de vez em quando, lançava um olhar discreto na direção de Manuela. Ela tentou manter-se acordada, mas o calor, o cansaço e a sensação surpreendente de segurança fizeram-na escorrer para o sono como areia por entre dedos. Antes de perder a consciência completamente, ela viu o homem levantar-se e aproximar-se da cama. Ele ficou ali, de pé, olhando para o ventre dela com uma expressão que Manuela não conseguiu decifrar. Havia espanto, havia dor, havia algo que parecia memória, mas também havia respeito. Ele estendeu a mão, como se fosse tocar a barriga, mas parou a meio caminho e recuou. Então voltou para a cadeira e retomou a vigília silenciosa. Manuela dormiu. E pela primeira vez em semanas, não sonhou com portas fechadas nem com gritos de rejeição. Sonhou apenas com o som da chuva batendo no telhado, ritmado e constante, como uma canção de ninar que o mundo inteiro cantava só para ela. Quando acordou, o dia ainda não havia rompido. A escuridão dentro da cabana era quase total, quebrada apenas pelo brilho fraco das brasas na lareira. Manuela levou alguns segundos para lembrar-se de onde estava. O pânico inicial deu lugar ao alívio quando viu a silhueta do homem ainda sentado na cadeira, o machado ao lado, a cabeça inclinada para frente como se cochilasse. Mas ela tinha certeza de que ele não dormia de verdade, apenas descansava os olhos. Mantinha-se alerta. Ela virou-se devagar, tentando não fazer barulho, e ajeitou-se na cama. O corpo doía por inteiro, mas era uma dor diferente da anterior. Não era desespero, era apenas cansaço. O bebê mexeu-se dentro dela, e Manuela levou a mão ao ventre, fazendo uma carícia lenta. Ainda não sabia o que faria, ainda não tinha plano, mas ao menos estava viva, e o bebê também. Os dias que se seguiram foram estranhos. O homem não falava. Nunca. Manuela tentava puxar conversa, agradecer, entender quem ele era, mas ele apenas acenava com a cabeça ou gesticulava com as mãos. Não parecia mudo, apenas escolhia o silêncio.
Ele saía todas as manhãs antes do amanhecer, levando o machado e um saco de pano nas costas, e voltava ao entardecer com lenha, água fresca e, às vezes, algum alimento que conseguira caçar ou colher. Coelhos, raízes, frutas silvestres, o suficiente para manter os dois alimentados. Manuela, por sua vez, tentava ajudar no que podia, varria o chão de terra, organizava os poucos pertences dele, mantinha o fogo aceso, sentia-se inútil, mas ao menos não era um fardo completo. Ele nunca reclamava. Nunca demonstrava impaciência, apenas aceitava a presença dela como se fosse natural, como se sempre tivesse estado ali. À noite, ele sentava-se perto da lareira e afiava o machado com uma pedra de amolar, o som metálico ecoando pela cabana como uma música monótona. Manuela observava-o de longe, tentando decifrar aquele homem. Ele era forte, claramente capaz de violência, mas nunca demonstrara agressividade. Pelo contrário, havia uma delicadeza nos gestos dele, uma atenção que Manuela jamais recebera de ninguém, nem do próprio pai, nem do homem que a engravidara e depois desaparecera como fumaça. Foi no 5º dia que a primeira fissura apareceu. Manuela estava pendurando roupas molhadas num varal improvisado perto da cabana. A manhã estava clara. O sol finalmente conseguira romper as nuvens e o ar cheirava a terra molhada e a vida nova. Ela esticava-se para alcançar o fio mais alto quando algo chamou sua atenção. Entre as pilhas de lenha cortada, empilhadas com precisão militar ao lado da cabana, havia uma caixa de madeira entreaberta. Não deveria estar ali. Era óbvio que fora deixada por acidente. Manuela olhou em volta. O homem havia saído novamente, provavelmente para buscar mais lenha. Ela hesitou. Não deveria mexer nas coisas dele. Mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se devagar, como se a caixa pudesse morder, e empurrou a tampa com a ponta dos dedos. Dentro havia objetos pessoais, um par de óculos quebrados, uma fotografia desbotada de uma mulher jovem segurando um bebê, um pedaço de pano que parecia ter sido um vestido infantil, e no fundo, brilhando sob a luz do sol, um medalhão de prata. O coração de Manuela parou. Ela conhecia aquele medalhão, conhecia cada detalhe, cada ranhura, cada símbolo gravado na superfície. Era idêntico, absolutamente idêntico ao que Arthur usava no pescoço. O homem que a engravidara, o homem que prometera casar-se com ela, o homem que desaparecera na noite anterior ao casamento, deixando-a sozinha, desonrada, desprezada. As mãos de Manuela tremeram quando ela pegou o medalhão. Era pesado, frio, e o símbolo gravado parecia pulsar sob os dedos dela. Uma árvore entrelaçada com uma chave. Ela já havia perguntado a Arthur sobre o significado, mas ele sempre mudava de assunto. Dizia que era uma herança de família, algo sem importância. Mas agora aquele mesmo medalhão estava ali, na posse de um desconhecido, de um lenhador silencioso que vivia isolado na floresta. O que aquilo significava? Seriam parentes, amigos ou algo pior? Manuela sentiu a bile subir pela garganta. A sensação de segurança que começara a construir desmoronou como castelo de areia sob a maré. Ela largou o medalhão de volta na caixa e afastou-se, tropeçando nos próprios pés. O pânico voltou. Aquele homem tinha ligação com Arthur. E se ele soubesse quem ela era? E se tivesse sido enviado por Arthur ou pela família dele? Ela precisava fugir. Manuela correu para dentro da cabana e começou a juntar suas poucas coisas. Mas o corpo pesava, a barriga atrapalhava e a tontura tomou conta dela. Precisou sentar-se, respirando fundo, tentando controlar o desespero que ameaçava engoli-la. Foi quando ouviu os passos lá fora. O homem estava de volta. Ele entrou na cabana carregando um feixe de lenha nos ombros e parou assim que viu Manuela sentada no chão, pálida, tremendo. A expressão dele mudou. Não era raiva, era preocupação. Ele largou a lenha de imediato e aproximou-se, ajoelhando-se na frente dela. Estendeu a mão, mas Manuela encolheu-se, afastando-se. O homem percebeu.
Seus olhos escureceram e ele olhou na direção da caixa de madeira lá fora, ainda entreaberta. Entendeu tudo. Levantou-se devagar e foi até a mesa. De uma gaveta, tirou um pedaço de papel amarelado e uma caneta. Sentou-se e começou a escrever. Manuela observava, ainda trêmula. Ele escreveu por alguns minutos e, quando terminou, estendeu o papel na direção dela. A caligrafia era tosca, mas legível. Eu conhecia Arthur. Fui seu mestre. Ele me traiu. Eu o expulsei. Isso foi há muito tempo. Não sabia que você existia. Não sabia da criança. Me desculpe. Manuela leu e releu as palavras. Algo dentro dela começou a ceder. Não era alívio. Ainda não, mas era o começo de algo. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Havia verdade ali. Havia dor. E havia, acima de tudo, culpa. O homem levantou-se, foi até a caixa de madeira lá fora e voltou carregando-a. Colocou-a sobre a mesa e abriu completamente, expondo tudo o que havia dentro. Então, apontou para a fotografia da mulher e do bebê. Escreveu mais uma linha no papel. Minha esposa, meu filho, perdidos por causa de Arthur. Manuela sentiu as lágrimas brotarem. Não eram apenas dela. Eram de todos os que haviam sido destruídos por aquele homem. Ela e o lenhador não eram inimigos. Eram sobreviventes do mesmo naufrágio. Ele continuou escrevendo. As palavras vinham devagar, mas cada uma pesava como pedra. Eu o ensinei o ofício. Ele roubou o meu trabalho, falsificou documentos, colocou a culpa em mim, perdi tudo. Minha esposa não aguentou a vergonha. Ela e o menino morreram no inverno seguinte. Eu vim para cá, nunca mais saí. Manuela leu tudo em silêncio. A história começava a fazer sentido. Arthur nunca falara do passado. Dizia que era órfão, que não tinha família. Mas aquilo era mentira. Tudo era mentira. Ele não apenas a abandonara. Ele destruíra outras vidas antes dela. Ela olhou para o lenhador e, pela primeira vez, viu-o como realmente era. Não um salvador misterioso, não um desconhecido perigoso, mas um homem despedaçado tentando juntar os próprios cacos. E talvez, ao ajudá-la, ele estivesse tentando corrigir algo que jamais poderia ser corrigido. Manuela estendeu a mão e tocou de leve o braço dele. O lenhador olhou para ela, surpreso. Ela não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, como se dissesse, eu entendo. E naquele gesto simples, algo mudou entre eles. Não era confiança plena, mas era o início de uma aliança. Dois destroços à deriva, unidos pela mesma tempestade. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Manuela ajudava mais. Não por obrigação, mas por vontade. Ela cozinhava, remendava roupas, cuidava das pequenas coisas que o lenhador sempre ignorava. E ele, por sua vez, mostrava-se mais presente. Cortava lenha perto da cabana para que ela não ficasse sozinha. Trazia flores silvestres de vez em quando e deixava-as sobre a mesa sem explicação. Pequenos gestos que diziam mais do que 1000 palavras. Mas a paz era frágil e prestes a ser despedaçada. Foi numa tarde de vento forte que a segunda reviravolta chegou. Manuela estava organizando a caixa de madeira. O lenhador permitira que ela a examinasse livremente agora, quando encontrou, escondido sob o forro de pano no fundo, um envelope lacrado. Era velho, amarelado pelo tempo, mas o lacre de cera ainda estava intacto, e no lacre o mesmo símbolo do medalhão. Ela olhou para o lenhador, que estava do lado de fora, afiando o machado. Ele percebeu o olhar dela e entrou. Manuela apontou para o envelope. Ele franziu a testa, confuso. Era óbvio que não sabia que aquilo estava ali. O lenhador pegou o envelope, virou-o nas mãos e então quebrou o lacre com o polegar. Dentro havia várias folhas de papel cobertas de uma letra apressada, quase desesperada. Ele leu em silêncio e, conforme avançava, a expressão dele mudava. A testa franzia, a mandíbula travava, as mãos tremiam. Quando terminou, ele largou as folhas sobre a mesa como se queimassem. Manuela pegou-as e começou a ler.
Eram cartas, escritas por Arthur, endereçadas ao lenhador, nunca enviadas, nunca entregues. Nas cartas, Arthur confessava tudo. Dizia que nunca roubara nada. Dizia que fora manipulado por um terceiro, um homem poderoso, um herdeiro de terras chamado Lúcio Sampaio, que forjara documentos para incriminar o lenhador e afastar Arthur. Dizia que descobrira a verdade tarde demais, quando o lenhador já havia sido destruído. Dizia que tentara voltar, tentara consertar, mas Lúcio o ameaçara. E então Arthur fugira, e continuara fugindo, para longe, para sempre. E nas últimas linhas, escritas com uma letra ainda mais trêmula, Arthur pedia perdão, e dizia que esperava um dia que a verdade fosse conhecida. Manuela largou as cartas e olhou para o lenhador. Ele estava de pé, imóvel, olhando para o nada. As mãos fechadas em punhos tão apertados que os nós dos dedos estavam brancos. Toda a vida dele, toda a dor, toda a solidão, tudo fora baseado numa mentira. Ele não fora traído por Arthur, fora traído por outro. E Arthur também fora vítima. Mas Arthur não voltara, não lutara, fugira, e deixara o lenhador apodrecer na floresta. E agora, aquele mesmo homem fizera o mesmo com Manuela. Prometera, engravidara, fugira. O padrão era claro, e eles, lenhador e Manuela, eram apenas peças descartadas no tabuleiro de um homem mais poderoso. Manuela sentiu a raiva subir. Não era só dela, era de todos os abandonados, de todos os usados e esquecidos. Ela olhou para o lenhador e viu a mesma raiva espelhada nos olhos dele, mas havia algo mais, havia determinação. Ele pegou um papel e escreveu: "Vamos atrás de Lúcio." Manuela leu e seu coração disparou. Ela deveria estar com medo, deveria recusar, mas não. Ela acenou com a cabeça. "Vamos." E assim, naquela tarde de vento que uivava entre as árvores como presságio, 2 destroços decidiram que não seriam mais vítimas. Decidiram que iriam até o fim. Decidiram que a verdade, enfim, seria desenterrada. E nada, nem poder, nem medo, nem destino, os deteria. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está falando. Eu adoro saber de onde vocês são. Vamos juntos até o final dessa jornada. Agora, continue comigo para descobrir o que acontece a seguir. The Suits, Bloco 2. A decisão estava tomada, mas a execução era outra história. Manuela já estava no 8º mês de gravidez. O ventre pesava como pedra, e qualquer movimento mais brusco provocava dores agudas nas costas e nas pernas. A ideia de viajar, de enfrentar estradas lamacentas e talvez confrontos violentos, parecia loucura. Mas permanecer ali, esperando que o tempo resolvesse tudo, parecia covardia. E nenhum dos dois estava disposto a ser covarde. O lenhador preparou tudo com meticulosidade. Encheu 2 sacos com provisões: pão seco, carne defumada, frutas em conserva, água em cantis de couro. Separou roupas mais quentes, porque o inverno se aproximava e as noites já eram geladas. Afiou o machado até a lâmina brilhar como prata. E, por fim, pegou um velho mapa amarelado que estava guardado no fundo de uma gaveta. Nele, marcado com um X trêmulo, estava a propriedade de Lúcio Sampaio, a 3 dias de caminhada dali. Eles partiram ao amanhecer. O céu estava cinzento, carregado de nuvens que ameaçavam mais chuva. O lenhador ia à frente, abrindo caminho com o machado quando necessário, e Manuela seguia atrás, uma mão apoiada no ventre, a outra segurando um cajado improvisado para manter o equilíbrio. O ritmo era lento, dolorosamente lento, mas era constante. A floresta parecia viva ao redor deles. Galhos estalavam ao vento, folhas farfalhavam como sussurros, e de vez em quando um animal atravessava o caminho, assustado com a presença humana. Manuela sentia-se pequena ali, insignificante diante da vastidão verde que se estendia até onde a vista alcançava. Mas também sentia-se parte de algo maior, como se a floresta estivesse testemunhando sua jornada, como se as árvores sussurrassem incentivo.
No final do primeiro dia, encontraram abrigo numa caverna rasa, protegida do vento. O lenhador acendeu uma fogueira pequena, apenas o suficiente para aquecer e cozinhar. Eles comeram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Manuela observava as chamas dançarem e pensava no bebê. Ele mexia-se cada vez mais, como se sentisse a tensão da mãe. Ela acariciava o ventre devagar, tentando tranquilizá-lo, tentando tranquilizar a si mesma. O lenhador dormia pouco. Mantinha-se acordado a maior parte da noite, alimentando o fogo e vigiando a escuridão ao redor. Manuela percebia que ele temia algo. Talvez animais, talvez pessoas, ou talvez apenas o passado, que parecia persegui-lo como sombra. No segundo dia, a chuva voltou. Não era tempestade, mas uma garoa fina e persistente que encharcava tudo devagar. O chão ficou escorregadio e Manuela caiu 2 vezes. O lenhador a erguia sem hesitar, sem demonstrar impaciência, mas ela via a preocupação nos olhos dele. A cada queda, o risco aumentava. Para ela, para o bebê. À tarde, cruzaram uma pequena vila. Era pouco mais que um aglomerado de casas de pau a pique, com telhados de palha fumegando pelas chaminés. As pessoas olhavam para eles com desconfiança. Um homem grande e barbudo carregando um machado. Uma mulher grávida, enlameada, de olhar cansado. Não era comum, e o que não era comum sempre assustava. O lenhador parou numa venda e, com gestos, pediu suprimentos. O vendedor, um homem magro de olhos pequenos e desconfiados, atendeu-os em silêncio, mas não tirou os olhos de Manuela. Ela sentiu o julgamento naquele olhar. Era o mesmo que vira nos olhos do pai, nos olhos dos vizinhos, o olhar que dizia: "Você é um erro." Quando saíram, o lenhador apertou o braço dela de leve, como se dissesse: "Ignore, eles não importam." E Manuela tentou, mas as palavras não ditas doíam mais do que qualquer insulto gritado. No terceiro dia, chegaram aos limites da propriedade de Lúcio Sampaio. Era uma fazenda imensa. Campos de trigo se estendiam até o horizonte, dourados sob o sol fraco que finalmente conseguira romper as nuvens. No centro, erguia-se uma casa grande, de 2 andares, pintada de branco, com colunas de pedra e janelas enormes que refletiam a luz como olhos. Tudo ali gritava poder, riqueza, controle. Manuela sentiu o estômago revirar. Como iriam enfrentar alguém assim? O lenhador não tinha nada. Ela, menos ainda. Eram apenas 2 indigentes, carregando acusações velhas e cartas que podiam ser contestadas. Quem acreditaria neles? Mas o lenhador parecia confiante. Ele tirou as cartas de dentro do casaco, agora protegidas num envelope impermeável que conseguira na vila, e guardou-as novamente com cuidado. Então apontou para um celeiro afastado da casa principal. Ali, disse ele com gestos, ficava o antigo escritório onde os documentos eram guardados. Se houvesse provas, estariam lá. Eles esperaram até o anoitecer. Quando a escuridão finalmente caiu, aproximaram-se do celeiro, usando as sombras como aliadas. O lenhador forçou a fechadura com uma faca e a porta cedeu com um rangido abafado. Dentro, cheirava a mofo e papel velho. Havia prateleiras cheias de caixas, arquivos empilhados até o teto, documentos cobertos de poeira. Procurar ali seria como procurar agulha no palheiro, mas eles não tinham escolha. Manuela segurava uma lamparina enquanto o lenhador revirara as caixas. Horas passaram, a noite avançava, e então, finalmente, ele encontrou. Era uma caixa de metal, trancada, escondida atrás de uma parede falsa. O lenhador forçou a fechadura com o machado e a tampa se abriu com um estalo. Dentro, dezenas de documentos, contratos falsos, cartas forjadas e, no fundo, um livro de registro onde Lúcio anotava cada fraude, cada manipulação, cada vida que destruíra para expandir sua propriedade. O nome do lenhador estava lá, o nome de Arthur também, e dezenas de outros. Manuela sentiu a bile subir. Aquele homem não era apenas um oportunista.
Era um predador, e eles eram apenas duas de suas muitas vítimas. O lenhador pegou o livro e os documentos mais importantes e enfiou-os no saco. Mas quando se viraram para sair, ouviram vozes lá fora. E passos, muitos passos. Eles haviam sido descobertos. O lenhador apagou a lamparina imediatamente e puxou Manuela para trás de uma pilha de feno. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que seria ouvido. Homens entraram no celeiro carregando tochas. Eram capangas de Lúcio, armados de rifles e facões. Procuravam, gritavam ordens. O cerco estava se fechando. Manuela sentiu a primeira contração. Não, não agora, não ali. Mas o corpo não obedecia à razão. A dor subiu como onda, aguda e implacável, trespassando-lhe o abdômen e irradiando pelas costas. Ela mordeu o lábio para não gritar, apertando o braço do lenhador com força. O lenhador olhou para ela, viu a dor estampada no rosto e entendeu imediatamente. Os olhos dele se arregalaram por um segundo, depois se estreitaram em determinação pura. Ele sabia que não podiam ficar ali, não com os homens vasculhando cada canto do celeiro, não com as tochas iluminando cada sombra, não com Manuela prestes a entrar em trabalho de parto. Ele fez um gesto rápido. Fiquem quieta. Então, com movimentos silenciosos que pareciam impossíveis para um homem tão grande, arrastou-se até a lateral do celeiro, onde havia uma abertura na parede de madeira, uma falha na construção que o tempo havia alargado. Era estreita, mas talvez suficiente. Voltou até Manuela e ajudou-a a levantar. Ela segurou outro grito quando a segunda contração veio, mais forte que a primeira. O suor brotava em sua testa apesar do frio. O lenhador praticamente a carregou até a abertura, forçando-a a passar primeiro. As tábuas arranharam-lhe os braços, o ventre raspou na madeira áspera, mas ela conseguiu atravessar. Do outro lado, caiu de joelhos na grama molhada. O ar noturno gelado encheu-lhe os pulmões como lâminas. O lenhador saiu logo atrás, trazendo o saco com os documentos apertado contra o peito. Atrás deles, dentro do celeiro, os gritos dos homens ficavam mais altos. Haviam percebido que alguém estivera ali. Estavam rastreando. O lenhador pegou Manuela pelo braço e começaram a correr. Ou melhor, ele corria e ela tropeçava ao lado dele, cada passo uma agonia. A floresta estava perto, apenas 50 metros adiante, mas parecia a uma distância infinita. Atrás, ouviram o som de cães latindo. Lúcio havia soltado os mastins. Manuela sabia que não conseguiria. Seu corpo estava se rebelando, exigindo que ela parasse, que se deitasse, que se entregasse ao inevitável. Mas o lenhador não a soltava. Ele praticamente a arrastava agora. E quando ela tropeçou e caiu, ele nem hesitou. Jogou o saco nas costas, pegou-a nos braços como se fosse uma criança e correu. Os músculos dele protestavam, o peso era demais, mas ele não parava. Os latidos ficavam mais próximos. Tochas surgiam na escuridão atrás deles, pequenos pontos de luz que se multiplicavam como vagalumes furiosos. Gritos ecoavam. Ali! Na direção da mata! Eles entraram na floresta quando a terceira contração veio. Manuela não conseguiu segurar o gemido. O som saiu rouco, desesperado, e foi engolido pela escuridão das árvores. O lenhador seguiu em frente, desviando de troncos, pulando raízes, embora não enxergasse quase nada. Era instinto puro, conhecimento acumulado de anos vivendo ali. Mas os cães conheciam a floresta também, e eram mais rápidos. O primeiro mastim surgiu à esquerda deles, um clarão de dentes e músculos sob a luz fraca da lua. O lenhador não podia lutar, não enquanto segurava Manuela. Então fez a única coisa que podia. Jogou-se para o lado, rolando no chão, protegendo-a com o próprio corpo. O cão passou direto, chocando-se contra uma árvore. Ganhou-lhe segundos, apenas segundos. O lenhador levantou-se cambaleando e continuou. Mas Manuela sentia que ele estava no limite. O ritmo diminuíra.
A respiração vinha em rajadas irregulares. Ele era forte, mas não era sobre-humano. Então, milagrosamente, uma estrutura surgiu à frente. Uma cabana abandonada, semidestruída, meio engolida pela vegetação. Não era abrigo verdadeiro, mas era algo. O lenhador cambaleou para dentro e deitou Manuela no chão de tábuas podres. O telhado tinha buracos enormes e a chuva que começara a cair entrava livremente, mas ao menos estava parcialmente coberto. Ele arrancou a própria capa e estendeu-a no chão sob ela. Depois, bloqueou a porta com uma viga caída. Fora, os latidos ficavam mais próximos e as vozes dos homens também. Manuela estava ofegante, segurando o ventre. As contrações vinham agora em intervalos cada vez menores. Não havia mais como adiar. O bebê estava vindo, ali, naquela noite, no meio da floresta, cercada por inimigos e cães raivosos. O lenhador ajoelhou-se ao lado dela. Por um momento, o pânico tomou conta do rosto dele. Ele era muitas coisas, mas não era parteiro. Não sabia o que fazer. Mas então, algo mudou na expressão dele. A memória. Ele estivera presente no nascimento do próprio filho, décadas atrás. Não era médico, mas lembrava. Lembrava do que a parteira fizera. Lembrava das palavras dela. Ele pegou a mão de Manuela e apertou. Então fez gestos rápidos. Respire, devagar. Confie em mim. Manuela queria rir, confiar, ali, agora, mas não tinha escolha. Então ela assentiu e tentou focar apenas na respiração. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Fora, os cães haviam chegado. Arranhavam a porta, rosnando, farejando. Os homens estavam logo atrás. Vozes gritavam: "Estão aí dentro! Cerquem a cabana!" O lenhador não se moveu. Não olhou para a porta. Manteve os olhos fixos em Manuela. E ela, por alguma razão que não compreendia, sentiu-se estranhamente segura. Como se aquele homem, simplesmente por estar ali, pudesse afastar todo o mal do mundo. A quarta contração veio, e desta vez Manuela gritou. Não havia mais como segurar. O grito rasgou a noite, selvagem e primitivo, e os homens lá fora riram. Alguém gritou: "Estão acabados, a mulher está parindo, esperem até amanhecer, não tem para onde ir." E então, surpreendentemente, os passos se afastaram. Os homens não iam invadir, iam apenas esperar. Esperar até que o amanhecer chegasse e que Manuela ficasse ainda mais vulnerável. Era uma estratégia cruel, mas eficiente. O lenhador amarrou pedaços de pano que rasgou da própria camisa e preparou-se o melhor que pôde. Manuela sentia que seu corpo estava se partindo ao meio. A dor era inimaginável, muito além de qualquer coisa que já experimentara. Ela agarrava a mão do lenhador com tanta força que as unhas dela cravavam-se na carne dele, mas ele não recuava, apenas segurava de volta, firme como rocha. As horas se arrastaram. A chuva continuava caindo através dos buracos no telhado, molhando-os, mas nenhum dos dois percebia. Só existia a dor e a determinação. E lentamente, a certeza de que algo estava mudando. Manuela sentiu a necessidade de empurrar. Era instinto, incontrolável, avassalador. O lenhador entendeu, fez gestos encorajadores. Ela empurrou. Uma vez, duas, 3. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais homens, não havia mais perigo. Só havia aquele momento, aquele esforço sobre-humano, aquela vontade de trazer vida ao mundo apesar de tudo. E então, quando o primeiro clarão de luz cinzenta começou a invadir o horizonte, quando o amanhecer começou a romper a escuridão, um choro ecoou. Não era grito de adulto, não era som de dor. Era choro de recém-nascido. O bebê estava vivo. O lenhador segurou a criança com mãos trêmulas. Era um menino, pequeno, vermelho, coberto de fluidos, mas perfeito. Ele limpou o rosto do bebê com um pedaço de pano limpo que conseguiu encontrar, e então cortou o cordão umbilical com a faca que trazia na cintura. Fez tudo com cuidado meticuloso, como se segurasse o objeto mais frágil do universo.
Depois, enrolou o bebê na capa ainda relativamente seca e colocou-o nos braços de Manuela. Ela olhou para o filho, para aquele pequeno ser que custara tudo, que a fizera ser rejeitada, abandonada, perseguida, e não sentiu nada além de amor puro e absoluto. As lágrimas desceram pelo rosto dela, misturando-se ao suor e à chuva. Ela beijou a testa do bebê e sussurrou palavras que o lenhador não pôde ouvir. Mas do lado de fora, o amanhecer também trazia o fim da trégua. Os homens estavam de volta, e com eles uma figura nova, alta, vestida com roupas caras, montada num cavalo negro. Mesmo à distância, através das frestas na parede, Manuela reconheceu o ar de autoridade. Aquele era Lúcio Sampaio. Sua voz era grave, arrastada, cheia de desprezo calculado. "Saiam daí! Tragam o que roubaram! Talvez eu deixe vocês irem embora! Talvez!" O lenhador não respondeu, não podia, mas também não se mexeu. Ficou ali, de pé, entre a porta e Manuela, o machado agora na mão, pronto. Lúcio riu. Foi um som desagradável, seco, sem humor. "Vocês não sabem quem eu sou, sabem? Vocês não imaginam o que posso fazer. Eu já destruí homens muito mais fortes que você, lenhador. Já apaguei famílias inteiras dos registros. Vocês acham que 2 pessoas com documentos velhos vão me assustar?" Então a voz mudou. Ficou mais fria, mais mortal. "Queimem a cabana!" Manuela sentiu o terror gelar-lhe as veias. Ela apertou o bebê contra o peito, como se pudesse protegê-lo apenas com a força da vontade. O lenhador virou-se para ela, e naquele momento os olhos deles se encontraram. Não havia palavras, mas havia entendimento. Se iam morrer, morreriam lutando. Mas então, surpreendentemente, outra voz cortou o ar. "Pare!" Era uma voz de homem, velha, trêmula, mas firme. Lúcio virou-se no cavalo irritado. "Quem ousa?" E então parou, porque a figura que surgia da floresta, apoiada num cajado, era alguém que ele conhecia, alguém que todos ali conheciam. Era um velho curvado de barbas brancas descendo até a cintura, vestido com roupas simples, mas limpas. Caminhava devagar, mas havia dignidade em cada passo, e atrás dele outros começaram a aparecer. Moradores das vilas vizinhas, trabalhadores que Lúcio explorara, famílias que ele destruíra. Eram dezenas, depois centenas. O velho aproximou-se de Lúcio e cravou os olhos no fazendeiro. "Chega, Lúcio, já passou da hora." Lúcio tentou rir, mas o som saiu forçado. "Você, Vicente, o que você vai fazer? Você é ninguém, todos vocês são ninguém." Vicente ergueu a mão. Nela havia um documento. "Eu trabalhei para você por 30 anos. Fui seu capataz, fui seu braço direito e vi tudo, guardei cópias de tudo. Toda a fraude, todo o roubo, todo o assassinato que você encomendou." A multidão murmurou. Lúcio empalideceu. "Você está mentindo." "Estou? Então por que você está tremendo?" Lúcio olhou ao redor. Seus homens, antes confiantes, agora hesitavam. A multidão era grande demais, e a verdade, quando exposta à luz, era pesada demais para ser ignorada. Vicente acenou para alguém na multidão. Um jovem aproximou-se carregando mais documentos. Depois, outro e outro. Um por um, começaram a apresentar provas. Contratos falsos que Lúcio assinara, cartas onde ele ordenava violência, registros de terras roubadas. Então, Vicente olhou para a cabana e gritou: "Vocês aí dentro, saiam, tragam o que encontraram, é hora de mostrar a verdade." O lenhador hesitou, mas Manuela, mesmo exausta, assentiu. Ele ajudou-a a levantar, sustentando-a com um braço enquanto ela segurava o bebê. Juntos saíram da cabana. A luz do amanhecer os envolveu como manto. Manuela, suja, ensanguentada, segurando um recém-nascido. O lenhador, marcado por cicatrizes e tempo, mas erguido e firme. E entre eles, o saco com os documentos que Lúcio tentara esconder. A multidão silenciou. E então, devagar, começou a abrir espaço. Criaram um corredor humano até Vicente. Manuela caminhou. Cada passo doía. Cada movimento era sacrifício.
Mas ela não parava, porque aquilo não era só por ela, era por todos os abandonados, por todos os esquecidos, por todos os que Lúcio Sampaio destruíra ao longo dos anos. Quando chegou até Vicente, ela estendeu o bebê para o lenhador segurar e então tirou o livro de registros do saco. Abriu-o na página onde o nome do lenhador estava e leu em voz alta. Sua voz era fraca, mas na quietude da manhã, todos ouviram. Ela leu como Lúcio forjara documentos, como culpara o lenhador, como destruir a sua família. E depois leu o nome de Arthur, e depois os outros. Dezenas de vidas arruinadas, dezenas de histórias partidas. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Lúcio tentou fugir, virou o cavalo e esporeou. Mas a multidão o cercou, não com violência, apenas com presença. Ele estava preso, não por correntes, mas pela verdade. Vicente aproximou-se e estendeu a mão. Desmonte, você vai responder por tudo. Lúcio olhou ao redor. Não havia saída. Lentamente desceu do cavalo. Os dias seguintes foram um borrão. Autoridades foram chamadas. Documentos foram entregues. Testemunhas prestaram depoimento. E Lúcio Sampaio, o homem que se achava intocável, foi preso. Manuela ficou na vila, recuperando-se. As mulheres cuidaram dela e do bebê com ternura surpreendente. Ofereceram comida, roupas limpas, um lugar quente para dormir. Era como se, ao ajudá-la, estivessem se redimindo de todas as vezes que haviam julgado outras mulheres em situação similar. O lenhador ficou ao lado dela. Não falava, nunca falaria, mas estava presente, e aquilo bastava. Uma semana depois, Vicente apareceu na casa onde Manuela estava hospedada. Trazia notícias. Arthur fora encontrado. Vivia escondido numa cidade distante, sob nome falso. Quando soube que Lúcio fora exposto, voltou e pediu para ver Manuela. Ela hesitou. Parte dela queria recusar. Queria que ele apodrecesse na própria culpa. Mas outra parte, a parte que segurava um bebê inocente, sabia que a criança merecia conhecer o pai, mesmo que aquele pai fosse covarde. O encontro foi breve. Arthur entrou no quarto, magro, de olhos fundos, carregando o peso que o curvava. Ele olhou para Manuela, depois para o bebê, e caiu de joelhos, chorando. Pediu perdão. Disse que fora fraco. Disse que tivera medo. Disse que não ousara voltar porque achava que ela o odiava. E talvez ela odiasse, ou talvez não. Manuela não sabia mais. Ela não disse nada. Apenas segurou o bebê e esperou que Arthur terminasse de chorar. Quando ele se levantou, ela finalmente falou: "Você vai sustentar seu filho. Vai trabalhar. Vai enviar dinheiro, mas não precisa ficar. Eu não te quero aqui." Arthur assentiu. Era mais do que merecia. E então ele viu o lenhador, parado no canto do quarto. Reconheceu-o imediatamente. O mestre que expulsara. O homem que julgara traidor. Arthur aproximou-se devagar e ajoelhou-se novamente. "Me perdoe." O lenhador olhou para ele por um longo momento. Então fez algo inesperado. Estendeu a mão. Arthur pegou-a e o lenhador puxou-o de pé. Não era absolvição completa, mas era um começo. Antes de sair, Arthur tirou do pescoço o medalhão, o mesmo que o lenhador tinha, e colocou-o nas mãos de Manuela. "Para o menino, quando crescer, dê isso a ele e conte a verdade, toda ela, para que ele nunca repita meus erros." Manuela pegou o medalhão e acenou. Arthur saiu e nunca mais voltou, mas cumpriu a palavra. Todo mês, dinheiro chegava, e com ele, cartas breves, perguntando sobre o menino. Manuela lia e guardava. Um dia, entregaria ao filho. Os meses passaram. A propriedade de Lúcio foi confiscada e dividida entre aqueles que ele roubara. O lenhador recebeu de volta as terras que haviam sido dele, mas não voltou para lá. Em vez disso, doou tudo para Vicente, que transformou o lugar num abrigo para mulheres abandonadas. O lenhador e Manuela voltaram para a floresta, para a cabana onde tudo começara, mas não estavam sozinhos. O bebê, que Manuela nomeara Gabriel, mensageiro de Deus, crescia forte e saudável.
E devagar, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando aconteceu, o lenhador e Manuela tornaram-se família. Não era romance, não era paixão. Era algo mais profundo. Era companheirismo forjado no fogo. Era respeito construído em meio ao caos. Era amor do tipo que não precisa de palavras, porque se prova em ações. Numa tarde de primavera, quando Gabriel já engatinhava e balbuciava sons que quase pareciam palavras, Manuela encontrou o lenhador sentado perto da lareira, segurando o medalhão que ela guardava. Ele olhava para o símbolo gravado, a árvore entrelaçada com a chave, com expressão pensativa. Manuela sentou-se ao lado dele e tocou-lhe o braço. Ele virou-se para ela e então, lentamente, abriu o medalhão. Dentro havia uma fotografia minúscula. Era o filho dele, o menino que perdera tantos anos antes. O lenhador apontou para a foto, depois para Gabriel, dormindo no berço improvisado. E Manuela entendeu. Ele estava oferecendo ao filho dela o amor que não pudera dar ao próprio. Ela pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. E ficaram assim em silêncio, enquanto o fogo crepitava e o bebê respirava suave. Naquela noite, o lenhador escreveu algo num pedaço de papel e deixou sobre a mesa para Manuela encontrar pela manhã. Eram apenas 5 palavras, mas mudaram tudo. Posso ser pai dele também? Manuela leu, releu, e então pegou a caneta e escreveu embaixo: Você já é. A vida na floresta era simples. Eles cultivavam uma pequena horta. O lenhador voltara a trabalhar com madeira, mas agora fazia móveis para vender na vila. Manuela costurava e bordava. Gabriel crescia cercado por amor e natureza. As pessoas da vila visitavam. Vicente vinha frequentemente, trazendo notícias e suprimentos. Outras mulheres que haviam sido ajudadas pelo abrigo apareciam, querendo conhecer Manuela, querendo agradecer, porque fora a coragem dela, a teimosia dela em buscar justiça mesmo grávida e abandonada, que dera início à queda de Lúcio. Manuela tornara-se, sem querer, um símbolo, mas ela não se via assim. Via-se apenas como alguém que sobrevivera e que, no processo, descobrira que família não é sangue, é escolha. 2 anos depois, numa noite de inverno, Manuela estava colocando Gabriel para dormir quando ouviu batidas na porta. Era tarde. Estranho alguém vir àquela hora. O lenhador abriu a porta e recuou, surpreso. Na soleira estava uma mulher jovem, encharcada de chuva, grávida, tremendo. Os olhos dela encontraram os de Manuela e havia súplica naquele olhar. Manuela reconheceu aquele desespero, porque já estivera naquele exato lugar. Sem hesitar, ela aproximou-se e estendeu a mão. Entre, você está segura aqui. A mulher entrou soluçando e caiu nos braços de Manuela. E enquanto o lenhador fechava a porta e acendia mais fogo, Manuela percebeu que aquele era o verdadeiro sentido de tudo. Eles haviam sido salvos para que pudessem salvar outros. O ciclo continuava, mas agora era ciclo de redenção, não de destruição. Anos passaram. Gabriel cresceu forte e gentil. Aprendeu a usar o machado com o lenhador. Aprendeu a costurar com Manuela e aprendeu, acima de tudo, que dignidade não vem de sangue ou nome, mas de caráter. Quando completou 15 anos, Manuela deu-lhe o medalhão de Arthur e contou tudo, toda a história, desde o abandono até a redenção. Gabriel ouviu em silêncio, virando o medalhão nas mãos. Quando ela terminou, ele perguntou: E o lenhador, ele é meu pai de verdade? Manuela olhou para o homem que estava do lado de fora, cortando lenha como fizera todos os dias pelos últimos 15 anos. O homem que a salvara, que ajudara seu filho a nascer, que os protegera, que os amara. Sim, ela respondeu, ele é seu pai de verdade. Gabriel sorriu e saiu correndo para ajudar o lenhador com a lenha. Manuela ficou na soleira, observando-os trabalhar juntos. O sol da tarde banhava a clareira com luz dourada. A floresta sussurrava suave, e pela primeira vez em anos, Manuela permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, merecesse toda aquela felicidade.
Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Manuela e o lenhador sentaram-se perto da lareira. Ele pegou papel e caneta como fizera tantas vezes e escreveu: "Obrigado por me deixar ficar." Manuela leu e sorriu. Pegou a caneta e escreveu embaixo: "Obrigado por ter ficado." E então, pela primeira vez em todos aqueles anos, o lenhador sorriu. Não foi um sorriso grande, apenas um leve erguer dos cantos da boca, mas foi genuíno e foi tudo. A chuva começou a cair lá fora, como naquela primeira noite, mas agora não era presságio de tempestade, era apenas chuva, e dentro da cabana havia calor, havia família, havia paz. O legado de Lúcio Sampaio esvaíra-se como fumaça. O abrigo que Vicente criara salvara dezenas de mulheres, e a pequena família na floresta tornara-se lenda nas vilas ao redor. A história da mulher grávida e do lenhador silencioso que desafiaram um tirano e venceram. Mas para Manuela não era lenda, era apenas vida. Vida que quase perdera, vida que reconquistara passo a passo, vida que agora compartilhava com aqueles que amava. E quando, muitos anos depois, Gabriel trouxe para casa a própria família, uma esposa gentil e 2 filhos tagarelas, Manuela e o lenhador observaram da varanda enquanto as crianças corriam pela clareira rindo. O lenhador pegou o papel e escreveu uma última vez: "Valeu a pena, cada segundo." Manuela leu e respondeu em voz alta, porque sabia que ele ouvia mesmo sem falar: "Sim, valeu." E quando o sol se pôs naquela noite, tingindo o céu de laranja e roxo, a floresta inteira parecia celebrar. Porque ali, naquele pedaço esquecido do mundo, a justiça havia vencido, o amor havia vencido, e nenhum abandono, por mais doloroso que fosse, havia sido definitivo quando a verdade tinha raízes. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que vão emocionar você. E deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu adoro saber de onde vocês são e saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Até a próxima jornada. Que sua vida seja cheia de segundas chances e de pessoas que escolhem ficar.